Imagine a cena: você tem apenas 12 anos e vive em uma pequena vila da Bulgária, no ano de 1550. O dia mal começou, e o vale ainda está coberto por uma neblina pesada que parece esconder o mundo. Você ajuda seu pai a cuidar das ovelhas, como sempre faz. Os sinos pendurados nos animais criam uma melodia suave e repetitiva, um som que acompanha a sua vida desde sempre. Dentro de casa, sua mãe prepara o café da manhã. O cheiro de pão quente misturado ao leite de cabra fresco é o que você mais associa à ideia de lar, segurança e rotina. Mas de repente, a tranquilidade é quebrada. O som de cascos ecoa pelas pedras da vila, alto, ameaçador, impossível de ignorar. Seu pai empalidece no mesmo instante. Sua mãe deixa cair a jarra de barro que estava segurando, e ela se despedaça no chão, como se fosse um presságio de que a vida de vocês também estava prestes a se quebrar. Porque todos ali sabem o que aquele som significa: os coletores do sultão chegaram. Você se esconde atrás de uma carroça e observa os oficiais descendo dos cavalos. Apesar da longa viagem, suas roupas de seda continuam impecáveis. Eles carregam listas e rolos de pergaminho, e olham para cada morador da vila com a frieza de quem avalia mercadorias. Até que um deles aponta diretamente para você. Sua mãe cai de joelhos e implora em prantos, mas eles nem se dão ao trabalho de entender suas palavras. Seu pai, em silêncio, sabe que resistir seria assinar a sentença de morte de toda a família. Você é levado à força, com promessas de que servirá ao sultão, de que terá honra e grandeza. Mas, enquanto a carroça se afasta, tudo o que ouve são os gritos da sua mãe ficando cada vez mais distantes. Você nunca mais a verá. Essa foi a entrada da sua nova vida como menino do palácio, um Goum, menino do palácio, a serviço do império mais poderoso do mundo. E essa vida seria marcada por horrores que fariam até os dias simples cuidando de ovelhas parecerem um sonho perdido. A viagem até Istambul foi o primeiro choque real da nova vida que esperava por você. Você e dezenas de outros garotos foram forçados a caminhar durante semanas, cruzando terrenos difíceis, montanhas, vales e estradas que pareciam não ter fim. A comida era pouca, sempre insuficiente, e à noite o descanso acontecia ao relento, sem abrigo, ou em cabanas improvisadas que não protegiam do frio, da chuva ou dos animais. Logo ficou claro qual era a regra: os mais fracos eram deixados para trás. Quem não conseguia acompanhar o ritmo, quem ficava doente ou simplesmente desistia, morria no caminho. E foi aí que você aprendeu a primeira lição do mundo otomano: fraqueza não era tolerada. Só sobreviveriam os mais fortes, os mais espertos ou aqueles que conseguissem se adaptar. Entre os meninos estava Nikos, de uns 14 anos, vindo de uma vila de pescadores da Grécia. Ele sussurrou para você seu nome e que, em breve, seria proibido. Na terceira noite de caminhada, ele tentou fugir. Os guardas o alcançaram antes de chegar a 1 quilômetro de distância. Trouxeram Nikos de volta para o acampamento e o espancaram na frente de todos, para servir de exemplo. Os gritos dele ecoaram pelo campo durante minutos, impossíveis de esquecer. A lição estava dada e escapar era impossível. Resistir era inútil. Com o passar dos dias, você aprendeu a se mover como um fantasma. Falava apenas quando perguntado, evitava chamar atenção e se esforçava para ser invisível, principalmente quando percebia o olhar predatório de alguns guardas. Mais de uma vez você notou garotos sumindo durante a noite, alguns que tentaram fugir, outros que não aguentaram mais a jornada. Cada espaço vazio na fila era um lembrete da sua própria fragilidade. Quando a caravana finalmente alcançou os arredores de Istambul, a visão da cidade era impressionante. As torres dos minaretes cortando o céu, a cúpula gigantesca da Hagia Sofia, e o enorme complexo do Palácio do Sultão. Mas, em vez de maravilha, você sentiu apenas um peso no estômago. Aquela cidade representava tudo o que você havia perdido e tudo o que você temia se tornar. A chegada não trouxe descanso. Logo na entrada, os meninos foram divididos. Oficiais otomanos começaram uma seleção detalhada e humilhante. Olhavam seus dentes como se você fosse um cavalo, mediam sua altura, testavam seus reflexos e pediam que recitasse letras e números.
Inspecionavam a pele, avaliavam marcas, imperfeições e até seus traços de rosto, como se estivessem escolhendo peças de valor em um leilão. Os mais bonitos e inteligentes eram levados para a escola do palácio, chamada Inderum. Outros, os mais fortes, seguiam para o exército de elite, os temidos janízaros. Mas para quem era escolhido para servir dentro do palácio, a aprovação seria de outro tipo. Não se tratava apenas de testar a resistência do corpo, mas de colocar a alma à prova, em um processo constante de desumanização. Você estava entre os selecionados para a escola do Inderum, localizada dentro dos muros do Palácio de Topkapi. Os oficiais que o escolheram observaram sua pele clara, seus olhos vivos e sua inteligência evidente. Eles sorriram satisfeitos. Naquele momento, você não entendeu que não era um sorriso de aprovação. Era o sorriso de predadores que tinham acabado de encontrar uma presa promissora. O Inderum é muitas vezes descrito como a primeira escola formal do mundo para jovens talentosos. Tecnicamente, isso é verdade. Mas essa definição esconde a realidade sombria do que realmente significava ser educado ali. Sim, você aprenderia idiomas como árabe, persa e turco. Estudaria matemática, astronomia, literatura e direito. Também receberia treinamento em música, caligrafia e diferentes ofícios. Mas todo esse conhecimento vinha acompanhado de um preço muito alto. O palácio era um labirinto de corredores de mármore, câmaras decoradas e passagens escondidas, onde o perigo podia surgir a qualquer momento. Os dormitórios ficavam dentro desse complexo, cercados por muros, guardas e protocolos que tornavam a ideia de fuga praticamente impossível. Na primeira noite, você percebeu que aquele lugar seria a sua prisão. O dormitório parecia um túmulo, uma fileira de camas estreitas cobertas por seda que, em vez de conforto, davam a sensação de correntes contra a pele. Enquanto tentava dormir, ouviu os sons que se tornariam parte da sua rotina, o choro abafado de meninos com saudade de casa e as vozes baixas tentando esconder o desespero em línguas diferentes. Naquela primeira noite no dormitório, você não conseguiu dormir. Ouvia conversas sussurradas em idiomas que não entendia e passos constantes de alunos mais velhos e supervisores que rondavam pelos corredores depois que as luzes foram apagadas. Você se agarrava a um pequeno crucifixo de madeira, o último presente da sua mãe no momento em que foi levado. Era sua última conexão com a vida que tinha antes. Mas, pela manhã, até isso lhe foi tirado. O objeto foi encontrado e confiscado sem explicações. Em seguida, veio a transformação. Deram a você um novo nome, Memen, e ordenaram que esquecesse suas origens cristãs. A conversão à fé oficial do Império não era opcional. Era obrigatória e apresentada como parte essencial da sua nova vida. A cerimônia foi feita com pompa, como se fosse uma escolha sua. Mas você sabia, e todos sabiam, que não havia escolha nenhuma. Repetiu as palavras que mandaram repetir, mas dentro de si continuava a guardar as lembranças das canções de ninar da sua mãe e das histórias que seu pai contava. O aspecto mais cruel da sua educação não era o estudo de línguas ou ciências, mas o processo planejado para quebrar sua vontade individual e reconstruí-lo como uma ferramenta de prazer e poder do império. O palácio funcionava com uma hierarquia complexa, onde o avanço não dependia apenas de desempenho acadêmico, mas também da capacidade de agradar superiores. E agradar podia significar coisas que nenhuma criança deveria aprender. Sua primeira lição sobre essas regras ocultas veio de Amit, um aluno mais velho que já estava no sistema havia 3 anos. Uma noite, ele se aproximou da sua cama sem ser convidado. Você é novo, disse em tom de autoridade misturado com promessa. Ainda não entende como as coisas funcionam aqui, mas eu posso proteger você, ensinar e garantir que avance. Os professores confiam em mim e escutam minhas recomendações. Ele colocou a mão no seu ombro. Você congelou. Nunca tinha sido tocado por um estranho daquele jeito, e algo no gesto fez sua pele arrepiar. Então, em voz baixa, Amit completou, e mais, em troca, você precisa mostrar gratidão. Existem maneiras especiais de meninos como você agradecerem. As maneiras especiais a que Amit insinuava ficariam entre vocês dois.
Esse era o tipo de escolha impossível que milhares de garotos já tinham enfrentado antes de você. Recusar significava sofrer punições brutais, isolamento dos colegas e o fim de qualquer chance de ascender no sistema. Aceitar, por outro lado, era entregar o que restava da sua inocência a uma estrutura que via o corpo dos meninos como moeda de troca por proteção e favores. Não havia uma boa saída. Só havia sobrevivência. O palácio funcionava como um ecossistema sexual complexo e predatório, regido por regras estabelecidas ao longo de gerações de exploração. Muitos dos eunucos, homens castrados ainda quando crianças e marcados por seus próprios traumas, tinham grande poder dentro da hierarquia. E em vez de proteger os mais novos, muitos se tornavam os maiores executores desse sistema. Alunos mais velhos exploravam os mais jovens, perpetuando ciclos de abuso que vinham de décadas. Era uma espécie de rito de passagem distorcido. Para se manter, era preciso submeter alguém abaixo de você. Autoridades do palácio também aproveitavam suas posições. Eles escolhiam os garotos mais bonitos sem medo de consequências, porque todos sabiam que as vítimas não tinham a quem recorrer. E o mais perturbador era que tudo isso não acontecia às escondidas. Essas relações faziam parte da ordem social do palácio, tão enraizadas no dia a dia que pareciam algo natural e inevitável. Os meninos que chamavam a atenção de figuras poderosas podiam ter uma vida menos dura e roupas melhores, alimentação superior, estudos facilitados. Já os que recusavam ou desagradavam os superiores acabavam relegados a tarefas humilhantes, recebiam punições mais severas ou simplesmente desapareciam dos registros. O impacto psicológico era devastador e calculado. Longe das famílias, com identidades arrancadas e tratados como objetos, os meninos desenvolviam reações que hoje chamaríamos de traumas complexos. Alguns se tornavam frios e manipuladores, usando a sexualidade como ferramenta de sobrevivência. Outros se fechavam, transformando-se em sombras, vivendo mecanicamente enquanto perdiam qualquer traço de vitalidade. Você via isso acontecer ao seu redor. Dimitri, por exemplo, um garoto da mesma região que você, aprendeu a agradar professores e alunos mais velhos. Em poucos meses, tinha roupas melhores, comida extra e até um tutor particular. Mas os olhos dele já não tinham brilho. Não falava mais da família, e quando novos garotos chegavam, os observava com o mesmo olhar frio que os oficiais haviam lançado sobre ele. Cefanos, um menino grego filho de pescador, escolheu outro caminho. Ele rejeitou todas as investidas. Preferiu suportar as surras, as punições e a rejeição. Aos poucos, foi se apagando. Cumpria suas tarefas sem vontade, estudava o mínimo necessário e parecia perder um pedaço de si a cada dia. Até que, uma manhã, sua cama estava vazia. E ninguém jamais voltou a mencionar seu nome. Você tentou seguir um meio-termo, cedia em algumas situações para continuar vivo, mas ainda se agarrava a uma parte de si mesmo, algo que queria manter intocado. O problema é que o palácio era feito justamente para destruir esse equilíbrio. Todos os dias surgiam novos testes, novas escolhas entre humilhação e dor, novas tentativas de transformar cada menino em uma cópia do que o sistema desejava. De vez em quando, viajantes europeus tinham contato com essa realidade. Mas seus relatos eram parciais, filtrados por visões culturais diferentes e pelo pouco acesso ao que realmente acontecia. Um embaixador veneziano do século XVI escreveu sobre o carinho excessivo a que os oficiais demonstravam pelos jovens servos, descrevendo cenas que o deixaram profundamente desconfortável. Ele mencionou ter visto meninos de apenas 10 ou 11 anos vestidos em seda e joias, atendendo homens mais velhos com uma intimidade que ia muito além de uma relação de mestre e servo. No século XVII, um diplomata francês foi ainda mais direto em seu relato sobre uma recepção no palácio. Ele descreveu os jovens pajens circulando pelos corredores como pássaros enfeitados em gaiolas, sempre de cabeça baixa, mas com corpos adornados para exibição. Ele notou a forma possessiva com que certos oficiais olhavam para esses meninos e o medo nos olhos deles quando seus superiores se aproximavam. A vida dentro do palácio não era apenas marcada por abusos psicológicos. As próprias condições físicas do lugar serviam para quebrar qualquer resistência e criar dependência.
Os dormitórios eram apertados, sem privacidade, e cada momento da sua rotina era vigiado de perto. Você era acordado antes do amanhecer para rezar orações que havia sido obrigado a decorar, mesmo contra a sua fé original. A comida era controlada, suficiente para sobreviver, mas nunca em abundância. E sempre servida nos mesmos horários, sem espaço para qualquer escolha. A rotina era rígida, milimetricamente organizada, justamente para que não houvesse tempo para reflexão ou contestação. As punições eram comuns, sempre criadas para humilhar e quebrar o espírito dos meninos. Quem falasse sua língua de origem, mantivesse tradições antigas ou demonstrasse pouco entusiasmo pela nova vida enfrentava castigos que iam desde espancamentos e humilhações públicas até isolamento em celas minúsculas, onde mal dava para se deitar. Você se lembra de Milos, um garoto que foi pego rezando em sua antiga fé. O castigo foi cruel, obrigado a ficar nu no pátio por um dia inteiro, enquanto outros estudantes eram incentivados a zombar dele. A mensagem era clara. Sua antiga identidade não era apenas proibida. Ela era motivo de vergonha. Para complicar ainda mais, existia a chamada economia interna do palácio. Pequeninos privilégios eram oferecidos em troca de bom comportamento, bons resultados nos estudos ou favores aos superiores. Melhor comida, roupas mais confortáveis, uma cama menos dura, acesso a livros ou a um instrumento musical, coisas simples, mas que ali dentro viravam bens preciosos. Esse sistema criava uma teia de dependências e lealdades que tornava a resistência quase impossível. Colaborar parecia ser a única maneira de sobreviver. E logo você aprendeu a jogar esse jogo. Descobriu que ajudar alunos mais velhos com os estudos poderia render proteção contra abusos. Notou que mostrar talento em certas matérias chamava a atenção de professores, que às vezes intercediam em seu favor. Percebeu que obediência absoluta e um entusiasmo aparente pela nova vida podiam lhe garantir pequenas liberdades que, naquele mundo restrito, pareciam gigantescas. Alguns garotos ainda tentavam fugir. Mas o palácio ficava em uma península cercada por água. Escapar dali era quase impossível. Para quem era pego, o castigo virava espetáculo para servir de exemplo. Você presenciou o retorno de um garoto que tentou escapar nadando pelo chifre de ouro. Quando foi arrastado de volta, mal respirava. Diante de todos, recebeu uma surra tão brutal que ficou marcado para sempre, incapaz de se recuperar totalmente. Ele passou a viver como um lembrete vivo do que acontecia com quem ousava escolher a rebeldia em vez da submissão. Os poucos que realmente conseguiam escapar enfrentavam um destino diferente, mas igualmente cruel. Depois de tanto tempo no palácio, suas identidades originais já tinham sido apagadas. Voltar para casa era praticamente impossível. Suas famílias talvez não os reconhecessem, suas comunidades poderiam rejeitá-los como traidores ou convertidos. E eles não tinham habilidades que permitissem sobreviver fora da estrutura do império. A maioria era recapturada em poucos dias. Aqueles que ficavam livres descobriam que o mundo já não tinha lugar para eles. Com o passar dos anos, você foi aprendendo a sobreviver dentro do sistema. Usava inteligência, adaptação e submissão calculada para permanecer vivo. Os que mais se destacavam chegavam a ocupar cargos altos dentro da administração. Mas esse sucesso tinha um preço, e para subir, era preciso perpetuar o mesmo sistema que havia destruído sua infância. Um dia, você percebeu com horror que seus professores e supervisores, aqueles que moldavam e feriam você, já tinham sido meninos como você. Também haviam sido arrancados de suas famílias e transformados em instrumentos de poder imperial. Essa percepção trouxe um dilema cruel: resistir ao sistema e provavelmente ser destruído por ele, ou abraçá-lo de vez e se tornar um de seus executores. Muitos escolhiam a segunda opção, achando mais fácil virar predadores do que permanecer presas para sempre. A formatura, chamada de Shikma, marcava o fim da educação no palácio. Depois de anos de abusos disfarçados de aprendizado, você saía como um jovem fluente em várias línguas, treinado em diplomacia, administração, artes e ciências. Mas cada conquista vinha carregada pelas cicatrizes do que tinha vivido. Mas ao sair do palácio,
você não era apenas um jovem treinado em línguas e ciências. Era também alguém cuja alma havia sido moldada e corrompida de forma sistemática. Seu entendimento de poder estava para sempre ligado à exploração. Sua capacidade de ter relações humanas normais havia sido danificada de maneiras que talvez nunca pudessem ser curadas. Para muitos que se formavam, a transição não significava liberdade, mas apenas mudar de um tipo de exploração para outro. Os que eram colocados em cargos administrativos entravam em um mundo onde favores sexuais e avanço político continuavam entrelaçados. As lições aprendidas no palácio sobre submissão, sobrevivência e manipulação seguiam guiando suas vidas adultas. Já os que iam para a carreira militar carregavam cicatrizes psicológicas que nunca se apagavam. Alguns se tornavam executores brutais da vontade imperial, repetindo a violência que tinham sofrido. Outros viravam homens quebrados, incapazes de encontrar sentido em vidas construídas sobre abuso e dor. A elite otomana tratava essas práticas de uma forma calculada. Oficialmente, muitos tipos de abuso eram proibidos por regulamentos. Mas, na prática, as autoridades fechavam os olhos quando esses comportamentos serviam aos interesses do império. O que realmente importava era formar administradores competentes e soldados leais. O custo humano era irrelevante. Qualquer crítica externa era descartada como ignorância, como se os estrangeiros simplesmente não entendessem a sofisticação do método de educação otomano. Alguns escritores da época até reconheceram os aspectos mais sombrios do sistema, mas, mesmo assim, defendiam sua utilidade. Um historiador da corte do século XVI escreveu: "É verdade que a escola do palácio exige grandes sacrifícios de seus estudantes e que nem todos que entram saem os mesmos. Mas desse método de disciplina e aprendizado emergem os melhores servos do império, homens cuja lealdade foi testada e cujas capacidades foram aperfeiçoadas." Esse discurso de transformação e aperfeiçoamento escondia a realidade do que você e tantos outros meninos realmente viveram. Os testes significavam abusos sistemáticos. A disciplina era, na prática, a destruição da sua identidade original e a reconstrução de um novo eu, moldado para servir aos interesses do império. O aprendizado vinha sempre acompanhado de um preço alto, e a perda da sua inocência e a incapacidade de manter relacionamentos humanos saudáveis. O que torna o sistema do Palácio Otomano particularmente perturbador é como ele misturava educação de ponta com abuso constante, tornando quase impossível separar os benefícios dos horrores. De fato, os meninos recebiam uma formação considerada avançada para a época. Aprendiam a ler e escrever em línguas que abriam portas em todo o mundo conhecido. Estudavam ciências, matemática e estratégia em um nível impressionante. Também desenvolviam habilidades em diplomacia, administração e até táticas militares, que poderiam servir para toda a vida. Mas esse mesmo ensino estava preso ao abuso. Os professores que expandiam sua mente eram, muitas vezes, os mesmos que violentavam seu corpo. O sistema que oferecia oportunidades era o mesmo que destruía sua infância. A instituição que prometia ascensão social garantia, ao mesmo tempo, que essa ascensão sempre seria marcada pelas cicatrizes do que foi feito para conquistá-la. Esse modelo também expõe a relação complicada entre poder, sexualidade e violência em sociedades pré-modernas. Os otomanos não eram os únicos a explorar crianças e adolescentes. Práticas semelhantes existiram em vários lugares do mundo antigo e medieval. Mas o sistema otomano se destacava pela escala, pela organização e pelo fato de estar totalmente integrado ao funcionamento do império. Não era uma perversão escondida. Era uma instituição aberta, celebrada por sua eficácia e defendida por quem dela se beneficiava. Com o passar do tempo, entre os séculos 17 e 18, o sistema começou a enfraquecer. Mudanças nas tecnologias militares reduziram a importância dos janízaros. Novos modelos administrativos diminuíram a dependência de burocratas formados no palácio. A influência europeia e transformações sociais também contribuíram para que, pouco a pouco, aquela estrutura fosse se transformando. Para os milhares de garotos que passaram pelos portões do palácio no auge do sistema, as mudanças chegaram tarde demais.
Suas histórias são de infâncias roubadas, inocência destruída e espíritos quebrados em nome do poder imperial. É um dos exemplos mais claros e sistemáticos de abuso infantil institucionalizado da história. Os que sobreviveram aprenderam a viver em um mundo cruel, onde a beleza era ao mesmo tempo um presente e uma maldição, onde a inteligência era valorizada, mas a humanidade era ignorada. Para avançar, precisavam entregar pedaços de si mesmos que nunca mais poderiam recuperar. Alguns alcançaram posições de destaque, tornando-se vizires, generais e governadores que ajudaram a moldar o destino do império. Mas mesmo esses homens carregavam cicatrizes profundas e, muitas vezes, perpetuaram os mesmos ciclos de abuso que os tinham formado. Outros desapareceram, apagados pela história, lembrados apenas em registros burocráticos que citavam sua chegada, seu treinamento e sua designação final. As paredes do palácio ainda estão de pé, hoje transformadas em museu. Turistas visitam os corredores de mármore e se impressionam com a grandiosidade arquitetônica e os tesouros artísticos. Caminham pelos salões onde a elite otomana foi educada, mas enxergam apenas a beleza superficial. Esses corredores escondem a verdade, e as salas onde educação e exploração se misturavam permanecem em silêncio sobre o preço pago por gerações de meninos. As visitas guiadas falam sobre as inovações pedagógicas do palácio, sua contribuição para a administração do império, mas não mencionam o abuso sistemático que sustentava tudo isso. Não falam dos meninos que morreram ao se recusar a se submeter, nem dos que saíram dali para sempre marcados. Ao imaginar sua história como símbolo de milhares de outras, é impossível tratá-la como mera curiosidade histórica. Estamos falando de crianças reais, arrancadas de suas famílias, privadas de suas identidades e forçadas a servirem um sistema que valorizava seus corpos e mentes, mas não sua humanidade. Você, esse menino que eu imaginei nos corredores de mármore, representa incontáveis outros cujos nomes nunca conheceremos. Suas vozes foram silenciadas, seu sofrimento ignorado. A memória deles ainda percorre aqueles salões, lembrando que todo império tem um custo, pago, quase sempre, pelos mais vulneráveis. Contar essa história é uma forma de dar voz a quem foi silenciado. Se você acha importante que mais pessoas conheçam verdades escondidas como essa, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos esquecidos da história.